Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Você que está em casa pode continuar participando com a gente. O nosso WhatsApp é o 99947-4515 e o telefone é o 3821-4488. Agora eu vou com a Ludmila Bahia, porque, Ludmila, agora nós vamos tratar sobre um assunto muito sério, não é mesmo? Assunto sério, Matheus, e mais que isso, importante. A gente vai falar de violência nos mais diferentes contextos, principalmente agora, na pandemia, que a gente tem convivido tanto, principalmente no ambiente familiar, com os nossos filhos, esposos, esposa, marido, os nossos idosos. E como é que tem sido, como é que está essa relação? A gente tem visto que, pelo menos quando a gente fala de mulher, relação com a mulher, a violência tem crescido. E aí, os pesquisadores correlacionam isso à pandemia. Mas será que é uma consequência da pandemia ou já é um problema instituído que simplesmente tem uma conotação ou tem uma maior visibilidade nesse período de muita tensão? E sobre essas questões eu vou conversar com a advogada. Ela é especialista em violência de gênero, também psicanalista, tem um currículo lindo, invejável, fala com muito conhecimento de causa, com muito dado, com muita pesquisa, com muita propriedade sobre essas questões, que é a doutora Laís Locatelli, ela que está morando agora em Barcelona, e fala conosco ao vivo aqui no nosso programa Espaço Feminino. Obrigada, doutora Laís, pela gentileza em falar com os nossos telespectadores. Boa tarde, Ludmila, e boa tarde a todos os espectadores da MTV, nesse programa tão rico de conteúdo e que nos permite falar de violência contra a mulher, violência intrafamiliar, e que todas as mãos não chegam para abarcar o tamanho desse problema. Pois é, doutora, já que você está aí na Europa, tem como a gente traçar esse paralelo dos mais diferentes contextos de violência, Espanha, Brasil? Essa questão da crescente de violência é um problema de terceiro mundo ou não? É uma questão social recorrente e deflagrada nos mais diversos seios e países, sendo desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Eu gostaria de começar a fala justamente com o que você traz, Ludmila, que é uma fala do Kofi Annan, o ex-secretário das Nações Unidas, e ele diz o seguinte: no que se refere à violência contra a mulher, não existe país civilizado. E nesse momento nós vemos que o índice dessa violência cresce globalmente nas mais díspares culturas, ou seja, independente do núcleo cultural de cada uma delas, tem uma certa democracia no que se refere à violência contra a mulher, porque ela é além das fronteiras. Por exemplo, na China, triplicaram o número de casos de violência contra a mulher, violência de gênero. Singapura e França teve aumento de 30%, a Argentina 25%. As chamadas no número 180, o número de atenção às mulheres vítimas, no Brasil aumentaram 40% e na Espanha 47%. Ou seja, são números bastante similares, eles mais ou menos giram em torno dos mesmos números, em maior ou menor medida, conforme eles foram contados também. O Ministério Público de São Paulo divulgou um número interessante, que é 51% das prisões em flagrante, aumentaram 51% as prisões em flagrantes contra agressores das suas mulheres, da violência intrafamiliar. Mas que, no entanto, os boletins de ocorrência diminuíram, que é justamente pela dificuldade da mulher sair de casa, muitas vezes ela está controlada, ela está vigiada. E um fator muito importante que nós temos que levar em consideração, no meio de todos esses números que nós estamos falando, é outro lado da violência intrafamiliar com outro público, que são as crianças. Na Espanha, se estima que 840 mil crianças, e foi um número antes da pandemia,
acompanham isso direta ou indiretamente, sofrem com isso direta e indiretamente. No Brasil, de um contingente de 80% das mulheres que sofrem essa violência serem mães, 65% vivem direta ou indiretamente e 19% vivem diretamente. E aí já vemos os efeitos dessas crianças nessas vidas, né? A internalização do que significa uma relação de amor, do que é o contorno do feminino, do que é o contorno do masculino muito aquela imagem do macho mais agressivo, mais empoderado, da mulher algo mais submissa, né? E que tem a tendência a se repetir no futuro. Então isso é muito sério. É um ciclo, aquela questão do ciclo, assim, a história que se repete naquele núcleo familiar. Sim, inclusive essa repetição ela se dá em muitos casos, e eu lembro na época que eu estava atendendo as mulheres vítimas de violência no Centro de Referência de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, e que nós fazíamos depois análise desses números para elaborar as políticas públicas, e era um atendimento multidisciplinar, com psicólogas, assistentes sociais e advogadas, que muitas vezes as mulheres terminavam um relacionamento e logo começavam outro, também com agressores, e às vezes isso se repetia, trocavam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e as histórias de vida delas, muitas vezes tinham esse background, que isso fez parte da minha vida, eu via isso na minha casa, ou que por algum motivo existe uma erotização dessa violência, né, e especialmente na definição dos papéis, do que é ser o homem e o que é ser a mulher. Eu fico muito surpresa e muito admirada como isso passa para o público adolescente agora em forma de música no Brasil. Música, conteúdo na internet. Eu lembro que quando eu cheguei há uns 3 meses atrás que eu estive no Brasil, eu escutei a música do Helicóptero, do MC Gui, eu acho que é. Público, se vocês puderem procurar na internet, procurem. Da apologia à violência, à objetificação dessa mulher. Então, de aí se aprende, né, de ver o outro como um objeto que está ao meu dispor. E quando não está mais ao meu dispor, ao meu prazer, eu posso me voltar contra ele. Eu posso agredi-lo. Né? Então, aquela história do sujeito descartável, né, do individualismo. Você me serve agora, mas depois não. As relações cada vez mais encurtadas e menos sólidas. Seria isso, doutora? Sim, e também porque como nós estamos trabalhando menos o narcisismo infantil, e como se trabalha menos o narcisismo infantil? Pouco tempo de cuidado dos pais, pouco tempo de observação dos pais, como estávamos antes comentando aqui, antes de começarmos a entrevista ao vivo, como que você tem acesso, como que se percebe o que um adolescente está acompanhando, como é que ele está se relacionando, como os pais têm esse contato. E eu acredito que se a pandemia tem efeitos muito negativos, por um lado, por outro lado, é uma grande oportunidade para as pessoas que estão em casa conhecerem mais os seus filhos, trabalharem mais, explicarem mais, perceberem com quem eles estão se relacionando, a forma como eles se relacionam. E se tem uma situação de violência em casa, por favor, que não se pode escapar nesse momento, ou seja, que existe uma incapacidade também psicológica, porque se é material, vamos procurar ajuda, vamos denunciar, vamos procurar também um espaço terapêutico, se for necessário, mas explicar para esses filhos, crianças ou adolescentes, que isso tem a ver com a relação do papai e da mamãe, a relação dos adultos, que isso não é legal, que isso machuca, que isso é uma agressão, que a pessoa não está feliz naquele relacionamento, para não transmitir essa ideia da normalidade, a ideia da naturalização, porque, na verdade, quando a gente fala em violência intrafamiliar, violência contra a mulher, nós estamos falando de uma complexa interação de fatores culturais, sociais, ideológicos, e, portanto, eles podem ser trabalhados progressivamente para diminuir. Assim como foi a violência intrafamiliar contra as crianças, que era até pouco tempo atrás, antes de ser trabalhada pelos direitos humanos, pela construção da Organização das Nações Unidas, os direitos das crianças, que a Unicef traz muito isso,
eram considerado normal no processo educativo a agressão física às crianças. Então isso foi desconstruído. E nesse sentido também a questão da violência contra a mulher, a submissão da mulher, ela pode ser trabalhada para ter uma... Ou seja, pode quebrar esse paradigma. É importante falar isso. As pessoas às vezes colocam o contexto cultural, o que faz parte da nossa cultura, enxergar isso como normalidade, mas algumas coisas a gente conseguiu quebrar, e por que não lutar para mudar determinadas circunstâncias que não são toleráveis e não são aceitáveis. E falando de convivência, doutora Laís, uma questão que você coloca, que eu acho que é extremamente prudente e interessante, é da gente aproveitar melhor esse tempo maior que passamos em casa para observar e até mesmo para preencher algumas lacunas necessárias à saúde familiar, da relação a dois, com os filhos, com os nossos idosos, com todo mundo. Mas uma questão que a gente percebe também nessa convivência aproximada e por tempo prolongado, às vezes é uma intolerância. E aí, por diversos fatores também externos e pessoais, que acaba gerando em algum conflito, e acaba que, em algumas situações, essa convivência aproximada intensifica aí alguns conflitos, como a questão da violência nos mais diferentes contextos. Aí eu te pergunto, é uma consequência da pandemia, ou já é algo mesmo latente, que já fazia parte daquele núcleo, e por levar, de repente, uma vida corrida, com várias outras intervenções, afazeres, era uma coisa que às vezes ficava de lado, não dava tempo para discutir todos esses problemas naquela relação. Ludmila, é muito importante isso que você fala, porque agora se intensificam os sintomas daquela família, daquelas pessoas, daquele casal, daquela relação de mãe e filhos. Ou seja, se havia uma angústia, ela vai ficar mais acentuada, se havia um desrespeito, ela vai ficar mais acentuada pelo tempo de convivência. Em psicanálise, a gente diz que as válvulas de escape são furos no real. Ou seja, a realidade da relação ela é uma, mas aí eu tenho academia, eu tenho trabalho, tem a escola dos filhos, tem a saída com os amigos, os hobbies, as outras partes da família que nos demandam muita atenção e que a gente dedica muito tempo. Isso são furos no real, mas é um pouco como tapar o sol com a peneira, porque no momento que estão todos juntos é a realidade que vai bater a porta. E a realidade, ela se impõe, ela se escancara. Então, se aquele relacionamento está disfuncional, tende a aparecer muito mais. E é fundamental a gente não deixar se seduzir ou se manipular por justificativas como ciúme, é o comportamento da mulher, é bebida, é o estresse. Há pouco tempo atrás, uma autoridade do Poder Executivo declarou que os índices de violência contra a mulher sobem porque os homens bebem mais, porque tem uma situação de desemprego e tem uma preocupação econômica, fazendo com que isso pareça natural. Ou seja, isso é motivo para bater no seu familiar, bater na sua mulher, bater no seu filho. Isso não pode ser naturalizado. A última campanha do governo federal, feita sobre a violência intrafamiliar, trazia justamente um menino na frente do computador, como se estivesse conversando, mas que ele tinha cartazes dizendo: eu preciso de ajuda, me ajuda, nós estamos sendo agredidos. E o pai passando por trás, uma figura masculina passando por trás, controlando o que ele estava fazendo. Depois do menino adolescente, vem um senhor de idade que convivia na casa, que também estava sofrendo violência. Depois veio a mulher, que também estava sofrendo violência. Então, ela diz com a família, né? Nós falamos da mulher porque os números da mulher são alarmantes e eles sobem progressivamente, ou seja, subiram de um ano para o outro, eles estão subindo uma média de 4%, 5% dentro dos pequenos números que nós temos, por exemplo, de feminicídio, do que se é contado como feminicídio, né? Porque nem sempre ela é contabilizado assim. De 1.200 mulheres no Brasil em 2018 e subindo, enquanto que a Espanha tem uma média de 60 a 70 por ano, num número estável ali nos últimos quase 10 anos. Então nós temos que nos questionar por que esses números sobem no Brasil.
números de violência sexual sobem, números de violência intrafamiliar sobem, né? E ter consciência que isso é vinculado à cultura, assim como era antigamente com as crianças, e hoje que se pensa em fazer isso com os idosos, que antes eram mais respeitados dentro de casa, tinham mais autoridade. Agora, como parece que aquilo que não dá um prazer imediato, uma resposta imediata, aquilo que dá prazer, que nos coloca frente à angústia, tem que ser logo descartado, né? É uma sociedade um pouco fóbica daquilo que não nos dá prazer imediatamente, né? O cuidado com um pequeno, é um cuidado com uma pessoa que está mais frágil, que exige a nossa atenção, exige o nosso cuidado, exige uma responsabilização. É muito importante falar na responsabilidade, tanto pessoal quanto social, de se a gente vê que isso acontece, fazer uma denúncia, conscientes que hoje a ação de uma denúncia, de uma violência contra a mulher, ela é incondicionada. Então, mesmo que o agressor vier ameaçá-la, ela não tem como retirar essa denúncia, como ocorria antes da Lei Maria da Penha. Né? Aqui na Espanha foi lançado uma campanha sobre essa conscientização e pedindo que as pessoas denunciassem. No ano seguinte dessa campanha, que ela foi do final do ano até o início do ano, subiram 60 e tantos % o número de denúncia realizado por pessoas que presenciavam isso, ouviam ou escutavam dos vizinhos, né? E o que ajuda muito a desacelerar os números. É um grande questionamento quando a gente fala da denúncia. Antes da gente tem que ir para o intervalo, né? Eu acho que o Matheus está me alertando, deve estar me alertando para isso. Mas um questionamento que a gente ouve dessas vítimas de violência, questionando a questão da denúncia, eu vou lá, denuncio, mas e aí? Qual é a saída? Mas então por que denunciar? A questão da denúncia, ela pode hoje contar com mecanismos como o afastamento do lar, o que é fundamental. Acontece que é lógico que não vai ficar uma pessoa na porta da casa acompanhando se esse agressor se aproxima ou não. Então é necessário, e se possível for, contar com a parte social também. Por isso a responsabilidade social de todos. Que os vizinhos, os familiares, os amigos, os filhos, que se já são adultos, possam estar ajudando essa pessoa que tenta sair de uma situação de violência, porque toda transformação, ela vai estar com muita dor também, não vai ser uma transformação fácil, por isso procure ajuda o máximo que você puder, seja da polícia, no momento de pedir um afastamento do lar, seja terapêutica, seja da sua família, das pessoas que você convive e confia. Isso é fundamental para romper esse ciclo e conseguir começar de novo, recomeçar numa relação mais saudável. Exatamente. Bom, Matheus, agora é para o intervalo que a gente vai, é isso? Exatamente, Ludmila Bahia. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está em casa pode continuar participando com a gente pelo 99947-4515 e 3821-4488. É um minuto só e a gente volta já já. De volta com o nosso programa Espaço Feminino, agora continuando a conversa com a doutora Laís Locatelli, ela que é advogada, especialista em violência de gênero, psicanalista, como eu disse, um currículo longo, ela é uma estudiosa nessas questões. E aí nós estamos dialogando sobre violência, crescimento da violência, a relação ou não com pandemia, a importância de prestar atenção nesse sintoma que adoece a sociedade e cada vez mais vem dando sinais de um problema cada vez maior, mais profundo, com feridas bastante intensas. E puxando até essa questão para ferida, para cicatriz, doutora Laís, uma questão que a gente tem que abarcar, como é que fica esse núcleo familiar em um ambiente violento? E não só de um ambiente, quando a gente fala de violência, às vezes as pessoas remetem só a essa questão física, a essa agressão física, mas a esse contexto também de brigas,
de troca de acusações, num contexto como um todo assistido, muitas vezes, por outras pessoas naquela família. Os filhos, por exemplo, eles não são as figuras diretamente atingidas, mas indiretamente têm também cicatrizes, sofrem com todos esses problemas? Ludmila, com certeza. Eu costumo dizer que nós, como adultos, pagamos o preço do nosso desejo e ele costuma ser caro. A entrega que a gente faz numa relação, porque ama, porque está apaixonado, porque deseja, é um preço que nós nos dispomos a pagar, mas que os menores da família, as outras pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, sejam idosos, sejam crianças, sejam adolescentes, até mesmo filhos adultos, que chegam até mim e digam, como eu posso ajudar minha mãe? Existe um sofrimento muito grande e eles não pagaram o preço daqueles desejos, por assim dizer, ou seja, eles não têm como sair daquele ambiente, né? Uma criança não tem como sair. Antes ele podia estar na escola e nós vemos agora no atendimento à saúde mental como isso aparece com crianças tentando entrar em contato com os professores, as crianças desesperadas que perderam aqueles vínculos que eram saudáveis, porque em casa elas não se sentem protegidas. Imagina o pânico que é para uma criança não se sentir protegida dentro da sua própria casa, ou viver com o pânico que a mãe vai ser machucada, ou que elas vão ser machucadas, porque nós estamos aí vendo um número de quase 20% de crianças que sofrem diretamente a violência junto com as suas mães. É muita coisa, 800 e tantas crianças, nós estamos falando de milhões de crianças que estão com esse contato. Então, assim, primeira recomendação é, quando você deseja manter esse relacionamento, tente o transformar em algo melhor. Se você deseja manter esse relacionamento, especialmente no ambiente que você está, isso é uma questão de responsabilidade nossa, vigilar o nosso ambiente para dar um ambiente saudável para os nossos filhos, para os idosos que convivem, para todo o ambiente. E nós também temos que pensar uma coisa que sistematicamente se escuta, que é estar ali porque quer. Muitas vezes, aquela pessoa que sofre a violência, ela está psicologicamente tão fragmentada que ela não tem força, ela não consegue sair dali, num ciclo de muita ameaça, de muita humilhação, que o ego já está fragilizado, a autoestima já foi bombardeada, né? Muitas vezes uma violência material, não só por ser dependente economicamente, mas às vezes tem uma quebra de confiança do contrato entre o casal. Por exemplo, o meu marido cuida das finanças da casa, ele faz os investimentos, ele administra essa parte e de repente tem uma violência patrimonial. Eu me vejo desprovida de acesso a esses recursos. Então, como eu vou sair de casa não tendo acesso a esses recursos? Isso cabe denúncia também. Isso está protegido por lei. É importante saber. E quando nós estamos apaixonados, a própria dinâmica da paixão, Ludmila, é colocar um pedaço muito grande de nós, da nossa energia vital, da nossa libido, a gente usa essa expressão em psicanálise, no outro. E quando nós colocamos no outro, se espera um retorno. Quando tem um retorno muito empobrecido, falta para a gente aquilo, se instaura um vazio. E se escuta muito, eu me sinto vazia, eu me sinto sozinha, é uma angústia, é algo quase sem nome, Lacan dizia o indizível, porque é muito dolorido. Então vamos ser empáticos com essas pessoas que estão sofrendo. Dá mão, conversa. É aquela questão, né, de julgar menos, de ter um olhar acolhedor e não um apontamento e fazer a sentença de um juiz. O acolhimento é essencial, tanto para aquelas crianças que devem ser acolhidas para se reestruturarem, quanto da pessoa que está sofrendo. E mais, olha que dado interessante, Ludmila, aqui na Espanha, eles determinaram por lei que todos os homens que foram denunciados ou que estão cumprindo pena de violência contra a mulher têm que passar por grupos terapêuticos. Depois que foi instituída essa norma, teve 80% menos de reincidência.
Porque muitas vezes esses homens, e aí te diz assim, os terapeutas ficam naquela discussão, mas não dá para fazer terapia com quem não deseja. Muitas vezes eles não são nem conscientes que aquilo é uma violência psicológica, que aquilo é uma violência patrimonial, que eles estão fazendo causando uma terrível dor, fazendo um terrível estrago naquela família, naqueles filhos, e que ele muitas vezes aprendeu que essa figura do homem, eu sou um homem, um macho. Então, isso sai das piores maneiras possíveis. Vou fazer uma resistência frente a um sistema que elaborou que tem que ser dessa forma, né, doutora? Porque socialmente tem uma relevância com isso, né? E a primeira pergunta, até nos hospitais de referência que atendem vítimas de violência sexual, hospitais de referência são pessoas que estão treinadas para receber aquela vítima, costuma ser a primeira pergunta, onde você estava, ou se você consumiu alguma substância, com que roupa você estava sozinha andando na rua. Então tem um pré-julgamento, e isso não é realizado quando vai um homem que sofreu uma violência, você tinha bebido, você tinha usado uma roupa. Então nós temos que ter cuidados até entre as mulheres de fazer esse julgamento e fazer mais acolhimento. Acho que a sua palavra foi a mais bonita e acertada. É verdade. Doutora, eu queria conversar por longas horas com você. Primeiro pelo seu lugar de fala, pelo seu conhecimento, pela sua ampla pesquisa. Eu acho que é o momento da gente debater, é importante sempre falar dessas questões. Por isso eu quero te convidar para sempre estar conosco aqui na NTV, falando aí para o mundo inteiro também. E de cá te mando um grande beijo, um grande abraço e que você continue aí na elaboração desses trabalhos importantes aí de Barcelona, mas que divida seus conhecimentos sempre conosco aqui do Brasil também. Agradeço muito, Ludmila, estou sempre à disposição e acredito que todas as mãos são necessárias nesse trabalho, nesse acolhimento e nessa grande rede de educação. Te parabenizo pelo seu trabalho, de estar sempre levando essas mensagens e levando essas informações tão importantes. Tá certo, doutora Laís Locatelli. Eu te assono em breve, viu? Muito obrigada. Obrigada. É verdade. Matheus. Deixa eu só aproveitar, Ludmila, mandar um abraço também para a doutora Laís. É muito bom sempre estarmos juntos com grandes profissionais assim como ela. Um abraço para a senhora, viu, doutora Laís? Agora, Ludmila Bahia, a gente vai fazer um rápido intervalo e já tem muito mais. Não sai daí.